seja bem-vindo ao módulo 2 do curso Fórmula de Pregadores. E neste módulo nós vamos tratar especialmente do texto bíblico. Essa aula nós vamos aprender como escolher o texto bíblico para o sermão. Os objetivos dessa aula, como eu falei para vocês, é saber como nós escolhemos o texto bíblico, mas não somente o texto bíblico, o tema do sermão, sobre o que você vai pregar. E para isso, para escolher o tema do sermão, você tem que fazer uma série de análises que vão lhe ajudar a encontrar o melhor tema. A melhor maneira de escolher sobre o que pregar é fazer uma análise da situação, para que você saiba qual o melhor tema, qual o melhor assunto que você vai escolher para pregar em determinada situação. Então nós temos aqui 3 tipos de análise que você precisa fazer para entender como você escolhe o tema, como você escolhe o assunto que você vai pregar. A primeira análise que você deve fazer é a análise do público. Você deve analisar o público para quem você vai pregar. A segunda análise que você deve fazer é analisar a ocasião, a situação, o momento em que você vai pregar. E a terceira análise sobre como você escolhe o tema, o assunto que você for pregar, é fazer uma análise de você mesmo como pregador. Vamos agora, em cada uma dessas partes, aprender quais são as perguntas que devemos fazer para chegar às informações mais concretas e podermos escolher o melhor assunto para determinada ocasião, para determinada situação. Como nós devemos escolher um tema fazendo uma análise do público? Então, primeiro você deve perguntar o que a igreja já sabe do tema que você deseja falar. Digamos que você deseje falar sobre salvação. Primeiro você deve saber o que a igreja que você vai pregar já sabe sobre isso. De repente, no domingo anterior, um outro pregador já tinha falado sobre o mesmo tema. E chega você no domingo sem saber dessa informação, você vai pregar a mesma coisa para a igreja. A igreja não vai dar muita atenção para você. Então você deve fazer essa análise antes de escolher um tema. O que a igreja já sabe sobre o tema, para que você não chova no molhado. Para que você conceda para a tua igreja informações novas. Um outro ponto muito importante que poucos pregadores levam em consideração é qual é o nível educacional da igreja que você vai pregar. Por que isso é importante? Bom, de maneira nenhuma, isso não é nenhum preconceito. O importante de saber o nível educacional da tua igreja é porque existem alguns temas na Bíblia que são muito complexos e que poucos irmãos na igreja vão entender. As palavras que você vai utilizar, os temas que você for abordar, eles têm que ser utilizados de maneira que a tua igreja compreenda. O objetivo do sermão é edificar a pessoa. Como você vai poder edificar uma pessoa que não vai compreender nada do teu sermão? Eu tenho uma experiência, por exemplo, certa vez eu vi um juiz pregando. E quando ele foi pregar, começou a falar palavras rebuscadas, começou a falar dialetos de juiz, da área do direito penal. E o que aconteceu foi que a igreja não entendeu nada. Falou muito bonito, mas ninguém entendeu nada. Ninguém saiu edificado. Então, por isso que é importante você conhecer o seu público, porque a maneira que você vai falar, o tema que você for escolher, tem que ser um tema que esteja de acordo com a compreensão da igreja. Um outro ponto muito importante também que você deve se perguntar ao analisar o público é: qual é a idade desse público? Existem temas que você deve utilizar que muitas das vezes eles servem mais para jovens do que para adultos. Digamos que você vai pregar num retiro jovem, por exemplo. A maneira que você vai abordar aquele tema, ela deve ser de uma maneira que alcance a mentalidade jovem, alcance a linguagem. Veja bem, eu não estou falando para você contextualizar a mensagem, a própria Bíblia, mas você deve contextualizar a abordagem, a forma como você vai abordar aquele determinado tema, para que pessoas de diferentes idades, de diferentes mentalidades, eles possam compreender aquilo que você vai falar. E uma outra pergunta muito importante, que eu acho a mais importante
é essa: quais são as necessidades da igreja? O pregador deve conhecer a necessidade da sua igreja, principalmente se for a igreja que você frequenta. E aí fica mais fácil ainda de você saber, porque você está inserido no meio das ovelhas, você está inserido no meio dos membros e você sabe quais são as necessidades. Por exemplo, você pode conhecer ali casais que estão prestes a se separar e escolher um tema para casais, né, dentro da Bíblia, sobre relacionamento. Você pode conhecer pessoas ali dentro da sua igreja que não tem emprego, não consegue emprego. Você pode escolher um tema que fale de esperança para essas pessoas. De repente você conhece pessoas que acabaram de perder entes queridos. Você pode escolher também um tema que traga conforto para o coração dessas pessoas. Uma das perguntas mais importantes relacionada ao público é: saiba quais são as necessidades desse público, dessa igreja, para que você escolha o melhor assunto, o melhor tema para falar. A segunda análise que você deve fazer sobre como escolher o tema do seu sermão é a ocasião. Você deve avaliar a ocasião em que você foi chamado, em que você foi convidado para pregar. Por exemplo, uma das perguntas que você deve fazer é: qual é o objetivo da reunião? Será que o objetivo da sua reunião é um culto de domingo? Será que o seu objetivo da reunião é simplesmente uma reunião de líderes? Existe uma certa diferença de você pregar em um culto no domingo para você pregar em uma reunião de líderes, que é uma reunião com um tempo menor. É lógico que na reunião de líderes você vai ter pouco tempo. Então, o tema que você for escolher, ele é mais prático. Ou então você pode ser chamado, convidado para pregar em um retiro espiritual, por exemplo. Você vai ter que escolher temas que chamem a atenção do público, porque as pessoas que estão ali no retiro espiritual, elas estão não somente para ter um momento com o Senhor, mas elas também estão para fugir da rotina, né, do mundo. Elas estão ali para ter um certo descanso, e se você chegar com um tema muito complexo, que não seja nada objetivo, essas pessoas elas vão se cansar e elas não vão dar atenção para você. Então analise o objetivo da reunião que você foi convidado para pregar também, para encaixar o melhor tema. Também analise quais os recursos que você vai ter à disposição. Isso está relacionado também à ocasião. Por exemplo, pode ser que o seu tema que você escolheu seja necessário você passar slides. Será que na igreja que você foi convidado para pregar vai ter um data show para lhe ajudar? Será que vai ter um notebook para poder passar os seus slides? Então, a questão dos recursos que você tem à disposição também interferem no tema que você vai escolher. Você deve escolher temas que os recursos que você tem à disposição vão te auxiliar da melhor maneira possível para passar o teu sermão. E por último, você deve saber onde será a reunião. Isso deve ser levado em consideração por você quando você escolher um tema também. Pode ser que você seja convidado para fazer um sermão em um casamento, pode ser que você seja convidado para fazer um sermão em um velório. Então são situações distintas que exigem temas distintos. Essa análise é muito importante que você faça. E nós estamos falando isso aqui porque existem muitos pregadores que não levam isso em consideração. Mas você, como pregador de êxito, a partir de hoje vai poder fazer essas perguntas, vai poder fazer essa análise do contexto para escolher o melhor tema para você pregar. Tá bom? E por último, você deve analisar você mesmo como pregador. A primeira pergunta que você deve fazer é: eu conheço o tema que eu vou falar? Existem pregadores que escolhem assuntos e temas que não dominam e acabam falando besteira em cima do púlpito. Você não pode escolher um tema que você não domine. Você não pode escolher um tema que você já não tenha estudado sobre aquele tema. Você deve escolher os temas que você domine. Você deve escolher os assuntos que você já estudou e que você já sabe todo o contexto para poder passar informações ricas para o teu público, informações que vão fazer realmente a diferença na vida espiritual dessas pessoas. Você também deve se perguntar quanto tempo você tem para se preparar. Digamos que você foi convidado para pregar num domingo, mas o convite chegou para você na sexta-feira. Você vai perceber ao longo do curso que preparar um sermão ele exige tempo.
Será que você vai ter tempo suficiente para elaborar um sermão em um tema que você escolheu de sexta até domingo? Muitas das vezes é mais válido você escolher um tema que você já tenha pregado, que você já tenha domínio sobre aquilo. Porque muito provavelmente você não vai ter tempo suficiente para elaborar um sermão que realmente vai passar alguma informação espiritual para a tua igreja. Uma outra situação que acontece também, muitas vezes, é que você chega no domingo na igreja à noite e algum irmão, simplesmente te convida para pregar em cima da hora, porque o pregador faltou. Bom, irmãos, não que você não vá pregar e vá negar o convite. Porém, quando acontecer isso com você, pregue aquilo que você já tem preparado. Agora, se algum irmão chegar com você e falar: irmão, quero que você pregue agora, em cima da hora, e ainda te dê o tema sobre o assunto que você tem que pregar, pregue se você já tem um sermão preparado sobre aquele tema. Não vá pregar um tema que foi passado em cima da hora para você e que você não sabe, que você não tem nenhum sermão preparado sobre isso. Quando isso acontece comigo, eu falo para a pessoa que me convidou: irmão, eu não tenho nenhum sermão preparado sobre esse assunto. Se o Senhor deseja que eu pregue, eu vou pregar sobre um sermão que eu já tenho preparado. E o irmão não vai poder ficar com raiva de você por causa disso. Porque a culpa não foi sua. Quem convidou em cima da hora foi ele. Quem deveria ter organizado com antecedência deveria ser ele, que era responsável pela escala do sermão. Deu para entender? Não faça isso, que isso é suicídio. Quando você é chamado em cima da hora para pregar um assunto que você não conhece, sempre pregue aquilo que você já domina. Aquele assunto que você já tomou o tempo, já levou o tempo para preparar, tá bom? E por último, a pergunta que você deve fazer para você mesmo é: você tem interesse nesse assunto? É o que acontece muitas vezes, né? Vamos pegar essa experiência que eu falei para vocês há pouco. Às vezes um irmão convida você para pregar no próximo domingo e fala: irmão, eu desejo que você pregue sobre determinado assunto. E você não tem interesse sobre aquele assunto. Isso é normal, irmãos. Existem alguns assuntos, alguns temas que interessam mais a nós do que outros. É por isso que existem especialistas em diversas áreas na teologia. Por exemplo, eu gosto muito da área de Antigo Testamento. Pode ser que você se interesse mais pela área de Novo Testamento. Isso é totalmente normal. Então você deve fazer essa pergunta para você: você tem interesse naquele assunto? Porque quando a gente tem interesse, quando a gente é especialista em determinada área, nós pregamos com mais afinco, nós pregamos com mais paixão, e as pessoas elas conseguem perceber que você domina aquele assunto. E quando elas percebem isso, elas dão mais atenção, e quando elas dão mais atenção para você, elas são mais abençoadas porque elas recebem mais informações que o teu sermão tem para passar. Essas perguntas são as perguntas que você deve fazer de análise. Você deve fazer uma análise do seu público, deve analisar a ocasião e o lugar onde você foi chamado para pregar e deve fazer as perguntas de análise para você mesmo. Se você conhece o tema, se você tem tempo suficiente para se preparar e se você tem interesse pelo determinado assunto. Bom, nós falamos até agora sobre como escolher o assunto, o tema e o texto bíblico. Bom, alguns temas possuem na Bíblia diversidade de textos bíblicos. Se você quer falar sobre salvação, na Bíblia você vai encontrar vários textos bíblicos falando sobre salvação. E qual deles seria o melhor para falar sobre salvação? É sobre isso que nós vamos falar agora. Você aprendeu como escolhe o tema e agora você vai aprender como escolhe o texto bíblico para falar sobre aquele tema. Então temos 3 dicas para a escolha do texto bíblico. Primeira dica: você deve estar em oração. Quando você for escolher determinado texto bíblico, você deve orar ao Senhor e pedir para Ele o discernimento e a sabedoria, para Ele te dar as passagens, as melhores passagens dentro do teu estudo para falar sobre aquele determinado assunto. Então a primeira dica é: você deve estar em espírito de oração. Você deve pedir a Deus, o Espírito Santo, para lhe guiar ao longo da Bíblia. Segundo, você deve conhecer as necessidades do teu público. Lembra da primeira análise que nós fizemos sobre a análise do público? Aquelas perguntas elas vão servir para agora também. Você deve entender quais são as necessidades do público e você vai utilizar os melhores textos que possuem as melhores sentenças para construir o teu sermão baseado no que o teu público precisa. E por último, queridos,
Uma última dica é o seu devocional. Muitas das vezes, quando você está fazendo seu devocional pela manhã, você está lendo a sua Bíblia, você encontra passagens ricas em lições espirituais que podem servir de grandes e lindos sermões no futuro. Eu sugiro que você, quando esteja estudando a Bíblia, a partir de hoje você possa estar anotando todas as passagens que lhe chamarem mais atenção, que podem ser transformadas em sermões no futuro. Porque geralmente são essas passagens que lhe chamam mais atenção que no futuro vão se transformar nos seus melhores sermões. Então, queridos, a aula fica por aqui. Espero que você tenha aprendido como escolher o tema e como escolher o texto bíblico para o teu sermão. E agora eu vou passar uma atividade para você baseada nessa aula. O seu dever de casa é escolher um tema e um texto bíblico para que você possa construir um sermão ao longo do curso. O tema e o texto que você escolher a partir de hoje, ele vai servir de base para você construir o sermão até o final do curso. A ideia é que nós comecemos hoje a construir passo a passo o nosso sermão e ao final do curso você vai ter um sermão preparado aos moldes do Fórmula de Pregadores, tá bom? Então, escolha o seu tema e o seu texto bíblico para que a partir de hoje nós possamos fazer o sermão passo a passo. A próxima aula vai ser como analisar o texto bíblico longo. Você vai escolher o seu texto bíblico e na próxima aula você vai aprender como analisa e extrai as principais ideias desse texto bíblico, tá bom? Que Deus te abençoe.